Shalom, shalom, queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, mais um devocional, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom dia, Tânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, espero que vocês estejam bem, na presença do Deus vivo de Israel. Tenham tido um final de semana abençoado, amém? Bom dia, Débora, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Obrigada, Tânia, que Deus abençoe e multiplique. Em nome de Jesus, obrigada pelos presentes, obrigada pelas orações, obrigada pelo compartilhamento a todos vocês, amém? Pelas curtidas da live, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ir orando já, que aí a gente já consagra essa live ao Senhor e espera os nossos irmãos e as nossas irmãs entrarem, e aí nós vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigada, doce amigo Espírito Santo, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu toque, pelo teu agir. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Pai, que nessa manhã e nesse dia nós venhamos contemplar, Pai, a beleza da tua santidade e engrandecer o teu santo nome, reconhecendo que só tu és o Senhor. Não existe outro Deus além de ti, Pai. Tu és o Aleph e o Taf, o início e o fim. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Pai, isso inclui, Senhor, as nossas vidas. Nós viemos do Senhor e voltaremos para o Senhor em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Pai, que hoje seja mais um dia do qual o Senhor vai trabalhar, Pai, na mente de cada filho teu. Principalmente, Papai, no DNA de cada filho e cada filha tua. Para que cada um aqui, Pai, possa compreender, Senhor, que é filho, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem, Senhor, autoridade, Papai, acima de todas as coisas, Pai, para dominar, Senhor, tudo, Pai, que há nessa terra, porque o Senhor nos tornou governantes, ó Pai. O Senhor nos fez para governar sobre a terra. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, Pai, para as sementes que vão ser lançadas pelo Senhor nessa manhã. Eu peço que nenhuma delas, Senhor, venha se perder. Eu peço que nenhuma delas venha ser roubada, Pai. Em nome de Jesus, abre, Pai, em nome de Jesus, o nosso entendimento, o nosso intelecto. Eu entrego, Pai amado, Pai querido, o controle desta live nas tuas mãos, assim como mais uma vez da minha vida. Senhor, eu sou apenas um instrumento, Pai. Usa-me conforme bem lhe apraz. Usa-me, Senhor, da forma como bem quer. Pai, que venha a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Pai, que o espírito da profecia que é Cristo esteja sobre nós e repouse sobre nós. Aleluia. Ramanashotiokorobagasu. Ramanaya rabadagalabagasoria derebedekote ramanas. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Inunda, Pai, este lugar. Nós queremos, Senhor, sentir a tua presença. Ramanaya rabagasotiokorobagasai. Nós queremos, Pai amado, Pai querido, sentir o teu toque, doce amigo Espírito Santo. Senta, Pai, na cadeira de honra, na cadeira principal. Traz, Senhor, sobre nós o espírito da revelação da palavra. Em nome de Jesus, nos fala o que está por trás da letra, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender os mistérios, Pai, que o Senhor deixou oculto para que nós venhamos, Pai, pudéssemos, ó Deus, descobrir através do doce amigo Espírito Santo. Nós queremos aqui aprender mais de Ti. Nós queremos, Pai amado, Pai querido, nos aprofundar ainda mais na essência de Yeshua. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ajusta as nossas armaduras espirituais agora. E nós damos ordem como filho e como corpo, para que todo espírito espião bata em retirada. Pai, em nome de Jesus, sela mesmo as conexões de internet, Pai, de cada um dos meus irmãos, inclusive a minha. E eu declaro que está proibida todo ataque e contra-ataque das trevas, para tentar impedir aquilo que o Senhor tem para fazer conosco nesta manhã. Pai, repreenda o Senhor o espírito do homem, que os anjos do Senhor paralisem toda a ação de principados e potestades. Sela a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. E eu declaro que está proibido, Senhor,
em nome de Jesus. Está proibido qualquer espírito espião, está proibido, Pai, espírito de dissensão, espírito de fofoca, espírito, Pai, de incredulidade, espírito de confusão. Cai por terra agora, sejam todos consumidos pelo fogo do Espírito Santo de Deus. É o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus, usa-me conforme bem lhe apraz, que o Espírito da sabedoria permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espero que vocês estejam bem, com saúde, na presença. Amém? Bom dia a todos vocês. Bom dia, Aline. Bom dia, Tamara. Bom dia, Verônica. A paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Cléo. Glória a Deus. Queridos, se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vinda. Muito bem-vindo, amém? Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15, e nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, no livro de Jó, e hoje nós vamos ler Jó 17 e Jó 18, amém? Bom dia, Sara, paz do nosso Senhor Jesus. Bom, vamos lá, queridos, a minha garganta está um pouco irritada, eu acordei com ela irritada, não sei o que aconteceu. Então, se falhar minha voz, me perdoem, amém? Gente, misericórdia. Não, é que aparece uns negocinhos aqui para quando faz a live, aparece um demoninhozinho aqui. Eu falo, misericórdia, eles têm uns bichinhos para colocar. Sangue de Jesus. Você pode, por favor, fazer uma oração para os meus filhos gêmeos que está fazendo? Amém. No final a gente faz. Amém? No final a gente ora assim. Vamos lá. Jó, capítulo 17, versículo 1. O meu título, na minha tradução, diz assim. Jó não espera nada deste mundo. Glória a Deus, aleluia, né? O fôlego de vida que há em mim está se esvaindo. Estou quebrantado e os meus dias na terra estão chegando ao fim. A sepultura me aguarda. Em suma, pereço cercado de zombadores e meus olhos ainda têm que contemplar a hostilidade deste povo. Dai, meu Deus, a tua garantia e ser o meu leal fiador para com a tua própria pessoa. Quem mais me estenderia a mão? Porquanto encobristes o entendimento ao coração dessa gente. Por isso, não permitirás que eles triunfem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. Entretanto, da minha própria carne, Deus compôs um novo provérbio para toda a humanidade, de um simples homem, em cujo rosto os seus semelhantes cospem. Meus olhos se turvaram de angústia e tristeza. O meu corpo não passa de uma leve sombra. Os íntegros ficam atônitos diante deste acontecimento e os inocentes insurgem-se contra os maldosos. Contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. Vinde, pois, agora mesmo e fazei uma nova tentativa. Todavia é certo que não encontrarei mais nenhum sábio entre vós. Os meus dias passaram, os planos, esperanças e ilusões do meu coração fracassaram. Os ímpios trocaram a noite pelo dia, afirmam que a luz se aproxima das trevas. Ora, se o único lar pelo qual aguardo é o Sheol, a sepultura se estendo a minha cama na escuridão. Te afirmo a corrupção mortal. Tu és o meu pai e aos vermes. Vós sois a minha mãe e minha irmã. Aonde se encontrará então a minha esperança? Quem poderá vislumbrar alguma possibilidade de vida para mim? Será que a esperança descerá comigo até as portas do Sheol da morte? Baixaremos todos à sepultura e descansaremos juntos no pó da terra. Queridos, hoje bom dia, Ania, paz, amém? Hoje, na hora que eu estava lendo a Bíblia, né, falando ali com o Senhor e fazendo a oração do grupo, foi falado isso, né, que por dele e por ele são todas as coisas. Queridos, algo que o Senhor tem falado já faz um tempinho comigo também. O Senhor vem me tratando em algumas partes, em alguns aspectos. E já faz tempo que Deus me trata também, me trabalha comigo nessa parte. E hoje, mais uma vez, o Senhor tem falado. Queridos, a nossa confiança depende do Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor.
Não existe outro do qual você tem que depositar a sua confiança. Muitas vezes nós esperamos as coisas de pessoas, nós confiamos em homens, nós confiamos no governo, nós confiamos, amém, no nosso trabalho, nós confiamos no nosso cônjuge, nós confiamos em diversos tipos de coisa, mas tudo vem dele e tudo volta para ele. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. A nossa confiança tem que estar no Senhor Deus de Israel. E hoje eu acordei com esse sentimento de que daquilo que o Senhor já tinha me pedido há muito tempo para fazer. Ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs a verem Deus como um pai. E queridos, é difícil você ver Deus como um pai quando você está passando por um momento de dificuldade, quando você está passando por um momento de tribulação e um momento de aflição. Satanás, ele começa a trabalhar na mente para que você comece a desacreditar que Deus é teu pai, para que você comece a desacreditar de que ele está no controle de todas as coisas. Você começa a receber dardos inflamados na sua mente e nas suas emoções, para que você não consiga ver que tudo que está acontecendo na tua vida tem um porquê e tem um para quê. Que não é porque está acontecendo determinado tipo de coisa, determinado tipo de situação, que Deus se esqueceu de você, Ele não deixou de ser o teu pai. Ele não deixou de cuidar de você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele jamais perdeu o controle, queridos. Ele jamais perde o controle. Tudo está na palma da mão dele. Tudo, até a nossa vida. Todos os dias em que nós abrimos os nossos olhos, que nós temos fôlego de vida nos nossos pulmões, é porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Você acha mesmo que Deus, o que Satanás faz? Deixa eu tentar explicar para vocês algo que o Espírito Santo traz aqui para mim. Satanás tenta montar um cenário para que eu e você desacredite que Deus é teu pai. Para que eu e você desacredite que Deus está no controle de todas as coisas, para que você e eu desacredite que existe sim resposta para a tua oração, que existe sim solução para o teu problema, que existe sim um pai que te ama. Porque Satanás, ele tenta montar um cenário de que Deus, ele tem que ser aquele Deus em que não pode permitir nenhum tipo de tribulação, que não pode permitir nenhum tipo de aflição, que não pode permitir nenhum tipo de ataque e contra-ataque. E aí o que acontece? A gente começa a receber esses dardos inflamados na nossa mente, desce para o nosso coração, e quando aparece algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, algum tipo de problema, a gente logo lembra desse cenário que ele montou, dessas flechas, desses dardos que ele tem soltado, e a gente fala, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Será que ele não vê o meu sofrimento? Será que ele não vê que está faltando isso na minha casa? Será que ele não vê que está acontecendo isso? Será que ele não vê que está acontecendo isso, aquilo? Queridos, eu quero que você saiba que ele vê. E tudo acontece por um porquê e um para quê. Se está acontecendo determinados tipos de coisa na sua vida, existe um porquê e um para quê. Você só tem que mudar a frequência do teu pensamento. Você só tem que mudar a frequência das tuas atitudes e das tuas orações. A gente precisa falar, Senhor, para quê? O que o Senhor quer de mim nessa situação? Às vezes é um momento em que você precisa mudar o teu posicionamento e você ainda não mudou. Queridos, às vezes nós nos acomodamos e muitas vezes nós nos acovardamos. Às vezes a gente está vendo uma situação e fica empurrando aquela situação com a barriga e se torna uma situação cômoda. A gente fica esperando que Deus resolva todas as coisas, sendo que são coisas que nós temos que fazer. E muitas vezes nós nos acovardamos porque nós temos medo de enfrentar aquela situação. Então, a gente fica dentro daquele problema, às vezes reclamando, às vezes ali empurrando com a barriga, mas nós não mudamos. E nós permitimos que Satanás fique ali soltando dardos e a gente fica alimentando esses dardos e eles vão crescendo, e eles vão crescendo, e eles vão crescendo. Queridos, é tempo da gente ter atitude. É tempo de nós agirmos.
Ou você vai agir no físico, ou você vai agir no espiritual. Você precisa entender em qual parte da tua vida você está numa inércia, em qual parte da tua vida você está ali parado, em qual parte da tua vida você está esperando Jesus voltar ou os demônios virem e dominarem a terra, porque é isso que vai acontecer, e você não toma uma atitude de vida. Porque muitas vezes, queridos, também o Senhor me traz a palavra bloqueado. Existem pessoas que estão bloqueadas espiritualmente, bloqueadas intelectualmente. E hoje o Senhor, Ele vai desbloquear a tua mente. Ele vai desbloquear você para que você faça o que precisa ser feito. Para que você haja da forma como precisa agir. Mas como que eu vou agir da forma que precisa agir? Por isso que você precisa passar tempo na presença de Deus. E confiar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não espere nada deste mundo. Este mundo não pode nos oferecer nada. Glória a Deus que o Senhor tem falado, amém? Eu me sinto assim. Queridos, este mundo não tem nada para nos oferecer. Às vezes você está depositando a confiança nos lugares errados. Mais uma vez eu falo, confie no Senhor. O que o Senhor pede para eu dizer aqui é, confie cegamente, desesperadamente no Senhor. No Senhor. Para de ficar se agarrando a coisas que são do passado, a sentimentos do passado, a coisas que já não fazem mais parte da tua vida. É tempo de viver o novo. É tempo de você mudar o ciclo. É tempo de romper, queridos. Mas a gente só vai romper se a gente confiar verdadeiramente em Deus. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que não confiam plenamente em Deus. Por quê? Quando você decide confiar plenamente no Senhor, o chicote vai estralar. Talvez você está passando por isso porque você decidiu confiar plenamente no Senhor. Eu quero falar para você que essa foi a melhor decisão da tua vida. Não retroceda, não volte para onde você saiu. Calma que vai passar, calma que está chegando o final, calma que você vai colocar a mão na tua vitória. Mas quando nós decidimos confiar plenamente, cegamente no Senhor e viver a plena vontade dEle, eu quero falar para você que as coisas não serão fáceis. Eu não vou vir aqui contar um conto de história, de conto de fada que vai ser fácil. Não vai, queridos. Eu não posso mentir, não vai. Ontem na igreja foi ministrado isso, que a fé que Abraão teve para entregar Isaac. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Espírito fala à igreja. Queridos, não vai. Eu não posso vir aqui ficar falando para você, vendendo uma ilusão, porque o Evangelho ele não é de ilusão. Cristo não morreu naquela cruz para deixar uma vida de ilusão. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Olha o que Cristo disse. Eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, logo eu e você não podemos depositar a nossa confiança no mundo, porque o mundo já foi vencido por Cristo. Então, para de confiar nas coisas terrenas. Para de confiar naquilo que você vê com os teus olhos carnais. Viver, queridos, com Cristo é viver por fé. E fé, a gente não vai ver o próximo degrau da escada. A gente não vai ver a próxima milha. Você vai andar confiando de que existe um pai que zela por você, de que existe um filho que está do teu lado e existe o Espírito Santo de Deus que está do teu outro lado, conduzindo, pegando nas tuas mãos e falando, vai, apenas vai e confia. Descansa. Queridos, é tempo de você confiar. Ou a gente confia no Senhor, ou a gente confia no Senhor. Não tem uma opção de escolha. Não tenha medo de confiar no teu Pai. Eu declaro que toda mentira que você ouviu das trevas, todo ataque e contra-ataque de Satanás que tem vindo sobre a tua vida, caiu por terra agora.
Por isso eu peço, doce amigo Espírito Santo, que os anjos do Senhor, ministros agora de cura, e os anjos, Pai, que trabalham, Pai, para este ministério, Senhor, na parte da libertação, comecem a se movimentar em favor, Papai, da vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, ó Pai, agora, eles estejam todos acampados, Pai, onde eles estiverem. E eu declaro, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem trabalhando, Pai, sobre essas vidas, tirando, Pai amado, Pai querido, todo medo, todo bloqueio, toda incredulidade disfarçada, Pai, de fé pequena. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que todo espírito opositor à tua verdade, que todo espírito opositor à tua vontade, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é desbloqueada as emoções dos teus filhos. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, todo coração de pedra, todo coração, Pai, que parece rochedo, cai agora, Pai, em nome de Jesus. Cai por terra agora, em nome de Jesus. E o Senhor começa a trabalhar, preparando este coração para aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que é tocado agora no DNA de cada filho teu. Pai, toca, Pai, no DNA de cada filho teu. Continua, Senhor, em nome de Jesus, tirando, Pai, toda a corrupção, tirando, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que as trevas têm tentado colocar, Papai, no DNA dos teus filhos. Eu declaro que cai por terra agora, em nome de Jesus. Continua, Pai, trabalhando no DNA e que eles sintam, Pai, no físico, que eles sintam o teu toque, que eles sintam o teu agir. Eu declaro, Pai, a identidade de filho, Pai, ativada novamente. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eles vão começar a viver, Senhor, e a ter lembranças, Pai, da eternidade, a ter lembranças do lugar da onde eles vieram, Pai, e o lugar da onde eles voltarão. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é desbloqueado agora, em nome de Jesus, as memórias espirituais dos teus filhos, e eles começarão, Senhor, em nome de Jesus, a ver com clareza qual é o real propósito de cada um deles sobre a face da terra. E eu te peço permissão, doce amigo Espírito Santo, para que em nome de Jesus, para que os anjos que guardam, Pai, os livros dos registros espirituais dos teus filhos, Pai, eles sejam abertos e eles possam ver, em nome de Jesus, aquilo que está escrito, Pai, para que eles vejam, Senhor, aquilo que eles têm que fazer. E que em nome de Jesus, os anjos de fogo permaneçam, Pai amado, Pai querido, ao redor de cada filho teu, conduzindo-os, ó Deus, em nome de Jesus, por este caminho, Pai, do qual eles vão começar a percorrer agora. E o Senhor, em nome de Jesus, habilita os teus filhos nas dimensões espirituais, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me deu uma visão. Era um anjo enorme de fogo. E ele é o que guarda, eu acredito que é o que guarda a sala dos livros, dos registros de toda a humanidade. E o Senhor estava dando permissão, amém? Para que vocês acessem este lugar nas dimensões espirituais e vocês possam ver. Que vocês possam ver, amém? O anjo estava dando acesso no mundo espiritual para que vocês pudessem ver o livro dos registros espirituais, para que vocês pudessem compreender, para que vocês pudessem ler aquilo tudo que está escrito a respeito de cada um de vocês. Queridos, eu sei que parece uma loucura, mas eu não tenho as visões que o Senhor dá e o que o Senhor pede para mim falar. É loucura, amém? Aquele que é do Espírito entenda. Aí você está falando, tá, irmã, mas como que eu vou fazer isso? Quando vocês estiverem, escuta isso aqui, quando vocês estiverem em momento de oração, em momento de intimidade, em momento de adoração, não se espante se você achar que você está, oh Deus, que você está saindo do teu corpo. Amém? Que você está começando a entrar em um outro nível de adoração. Não tenha medo.
O Senhor liberou acesso para vocês. O Senhor liberou acesso para vocês. Então não tenha medo. É normal, como se você sentisse que você está fora do corpo. Paulo disse isso. Quando ele viu ali, amém? Quando ele sentiu, vamos lá, para o povo não falar que é heresia, né? Que às vezes tem gente que não é da live. Vamos lá. Quando Paulo teve a visão de Cristo, foi de Cristo, se eu não me engano? Vamos lá. Se foi no corpo ou fora do corpo. Vamos para a Bíblia. Vamos lá, tá? Para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer aqui. Porque eu gosto de... 2 Coríntios 12, vamos lá comigo. 2 Coríntios 12, versículo do 2 ao 9. Então vamos lá. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 12, do versículo 2 ao 9. Diz assim: o espinho na carne e a glória. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo. Exatamente Deus o sabe. Então, queridos, vamos continuar. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem mergulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, olha o que Deus disse a ele: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Queridos, oh, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Vocês veem como que o Senhor está falando conosco nesta manhã? Nós começamos a leitura do nosso devocional falando que nós não devemos confiar nas coisas deste mundo. Que nós não devemos confiar no mundo, mas depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. Depositar a nossa confiança totalmente em Deus. O Senhor é tão longâmino, o Senhor é tão benigno, o Senhor é tão majestoso, que Ele nos concedeu permissão de acessar, oh aleluia, um compartimento, um lugar de que Ele não dá acesso a qualquer pessoa no céu. Para que você pudesse ver os livros de cada um de vocês. Às vezes você fica aí perguntando o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor tem para a minha vida? O que eu tenho que fazer na terra? Às vezes você se vê perdido, que nem segue em tiroteio. Às vezes você fica andando para um lado, andando para o outro, faz A, faz B, faz C, e nada preenche o vazio que está no teu coração. Eu quero falar para você, querido, que o Senhor te concedeu algo, porque você tem liberdade. Escute isso daqui. O Senhor te concedeu algo porque você tem liberdade, porque você é filho. Filho tem acesso à casa do Pai. Filho, ele entra na casa do Pai quando ele quer. Ele só não entra quando ele não está alinhado. Ele só não entra quando ele não tem relacionamento com o Pai. Um filho só não entra na casa do Pai quando ele está brigado com o Pai. Agora, oh meu Deus, agora quando você tem vida de intimidade com o teu Pai,
Você entra na casa do teu pai a hora que você quer. E o teu pai te dá liberdade para você fazer o que você quer. Porque nos olhos do teu pai, você ainda continua sendo aquela criança. Você continua sendo o filhinho amado. Rinai, arabagassopia derrai. E é isso que o teu pai diz hoje para você. Ei, filha, filho, você continua sendo o meu filhinho amado. Você continua sendo a minha filhinha amada. Vem e entra na dimensão do qual eu estou. Então, queridos, não se assuste, não se espante se você começar a ter arrebatamentos no corpo ou fora do corpo. Você não vai saber explicar, mas é real e acontece. O Senhor te concedeu permissão para que você subisse ao terceiro céu. Só que você só vai chegar nesse nível se você tiver relacionamento com Ele e entender a identidade que você carrega. E não desconfiar de quem você é. E não querer, amém, colocar a mão aonde não é para ser colocado. Aqui Paulo diz, no versículo... olha o que Paulo diz no versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Vamos lá, vamos continuar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Cadê? No versículo 9. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que o Senhor pede para te dizer é que a graça dele é suficiente para você. A graça dele é suficiente para você. Mais uma vez, para que fique gravado nas tábuas do teu coração e entre na tua mente. A graça dele é suficiente para você. Você não precisa de mais nada a não ser da graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo de Deus. A graça é suficiente. Então, para de querer ficar se apoiando nas coisas de homem. Para de querer ficar se apoiando, tentando ter segurança nas coisas que os teus olhos carnais veem. Porque as coisas que os teus olhos carnais veem, muitas vezes, queridos, não é aquilo que os olhos espirituais do Deus vivo de Israel têm para você. As coisas carnais podem ser destruídas. Porque Deus já venceu o mundo, Jesus já venceu o mundo. Agora, as coisas que são criadas no Espírito, aquilo que você toma no Espírito, não pode ser roubado de você. Aquilo que você constrói na intimidade, não pode ser roubado de você. Então, para de querer viver baseado, firmado nas coisas carnais, do qual os teus olhos podem ver. Eu não sei o que você precisa tirar a mão. Eu não sei, como a irmã colocou, né? Eu não sei qual é o teu Isaac. Eu não sei o que é aquilo que te dá segurança na terra. Mas eu quero falar para você, queridos, que o que te dá segurança é o Deus vivo de Israel. É o que vem do Espírito. Aí você não está entendendo, você não está compreendendo o porquê que a sua vida às vezes está dando uma reviravolta. O Senhor diz que a sua graça, a graça dele é suficiente na sua fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Às vezes a gente pede para que Deus faça um milagre. Às vezes a gente pede para que Deus venha na nossa vida e trabalhe na nossa causa. Só que a gente quer que ele trabalhe do nosso jeito. A gente quer que ele entre e faça as coisas da nossa maneira. A gente não quer que ele tire as coisas fora do lugar. A gente não quer que ele vire a nossa vida de ponta cabeça para tirar coisinhas que estão há tanto tempo na sua vida. A gente quer que ele entre, que a graça se aperfeiçoe, mas que não seja na fraqueza. E Deus tem a forma dele trabalhar. Ele tem a forma dele fazer. E para que a graça dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, queridos, é necessário.
E Ele não deixou de te amar por conta disso, muito pelo contrário. Isso é a maior prova de amor que possa existir. Eu sei que parece papo de gente louca, de gente, né, abilolada das ideias, mas não é. Porque, nossa irmã, você está falando que é amor, prova de amor é passar por tribulação, que é uma prova de amor eu sofrer, que é uma prova de amor eu estar passando pelo que eu estou passando. Sim, queridos, é uma prova de amor. Porque Ele quer extrair o bom perfume que já está em você. Só que muitas vezes o bom perfume, oh Jesus, está sendo ali sufocado por um cheiro fétido, às vezes, de um pecado que ficou entranhado tantas vezes na tua vida. Por atitudes que não tem que mais estar na tua vida. Por pensamentos que não podem mais estar na tua mente. Porque você já tem a mente de Cristo. Por desejos que muitas vezes estão contaminados. Queridos, o pai que ama corrige, o pai que ama faz o filho andar pelo caminho que tem que ser andado, mesmo que isso doa. A gente que é pai e mãe, quando corrige um filho, às vezes a gente vai corrigir, dói muito mais na gente do que na criança, do que no filho. Às vezes o filho não vai sentir tanta dor como um pai e uma mãe que está corrigindo. Quem pai e mãe aqui sabe, às vezes a gente dá uma bronca nos nossos filhos e depois que a gente dá uma bronca, a gente fala, ai meu Deus, dá vontade de pedir desculpa. Às vezes tem que ser uma bronca dura, por quê? Porque a criança está persistindo e caindo no erro, fazendo o que não deve constantemente. E você está vendo, cara, vai se prejudicar, vai dar BO, isso não vai dar certo. Eu preciso ir lá e eu preciso intervir antes que o pior aconteça. Oh Deus! E é isso que Deus faz na minha vida e na tua vida. Ele está vendo, eu estou mostrando o caminho, eu estou falando para ela, eu estou falando com ele, mas ele está escolhendo uma coisa diferente, um caminho diferente. Ele está fazendo algo, ela está fazendo algo que não é de acordo com a minha vontade. Vai dar BO lá na frente, eu vou intervir. E aquilo nos fere, e aquilo a gente chora, e aquilo a gente esperneia, porque é algo que parecia que estava dando certo, parecia que estava dando certo, parecia que era a vontade de Deus, parecia que era o plano perfeito, parecia que era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, parecia. E o Senhor, por nos amar, Ele fala, eu vou ter que virar a banca. Eu vou ter que virar tudo de ponta cabeça para ela poder entender, para ele poder compreender que não é isso que eu quero, porque lá na frente vai dar BO. E aí o Senhor vai lá e faz isso. Aí a gente fica lá, totalmente fragilizado. Aí a gente fica lá, totalmente preso nas nossas emoções. E a gente não vê que é plano e cuidado de Deus. E para isso o Senhor te concedeu um acesso, querido. Para que você vá a novas dimensões, para que você comece a viver o sobrenatural de forma natural. Queridos, ter essas visões, chegar nessa dimensão do terceiro céu, é algo que é normal. Tem que se tornar normal para você. E o que você precisa entender é que você não é desse mundo. Deus quer ativar em você a tua identidade de filho da eternidade. Escuta isso aqui. Deus quer ativar em você a identidade de filho que era da eternidade. Porque na eternidade, a irmã colocou uma palavra aqui que eu vou usar. Na eternidade você não fazia birra. Na eternidade você obedecia. Na eternidade você não tinha suas próprias vontades. Você fazia aquilo que é vontade do Pai. Na eternidade, enquanto você estava lá antes de descer para a terra, você tinha total acesso e liberdade na casa do Pai e você podia andar por onde você quisesse. E isso vai voltar a acontecer quando a gente partir daqui para Nova Jerusalém. Mas o Senhor quer que você esteja habilitado e acostumado novamente enquanto você estiver na terra. Tem que ser uma coisa normal. Mas para isso você precisa criar intimidade novamente com o teu Pai. É proposital a série
essa infinidade de coisas que tem surgido para roubar a minha atenção e a tua atenção. É proposital. Tudo é proposital. Para que você passe mais tempo vendo as coisas deste mundo, se apoiando às coisas desse mundo, do que buscando a presença do Deus vivo de Israel. Então, queridos, em nome de Jesus, passe mais tempo com o Senhor. Passe mais tempo com o teu Pai. Coisas grandiosas vão acontecer. Revelações tremendas você vai ter. E você vai falar exatamente como Paulo. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu vi. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão vivendo isso há algum tempo e me mandam mensagem e falam, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que eu vi, eu sei que o Senhor me faz isso, o Senhor faz aquilo. E tem coisas que o Senhor não vai permitir você contar. Escuta isso aqui. Tem coisas que o Senhor não vai permitir você falar. Tem coisas e experiências que eu tenho com o Senhor que eu não falo. A não ser que Ele me permita, porque o povo vai falar, essa menina, ela é meia doida. Essa tá fumando uns baseados, porque é coisa de papo de gente maluca. Por quê? Porque a gente está vivendo no Espírito. E as coisas do Espírito só discerne quem é do Espírito. Então, se você vai contar para uma pessoa que você viu um anjo de fogo, o povo vai falar, meu Deus do céu. Um anjo de fogo no céu não tem. Mas tem. Então, queridos, viva isso. Amém? Vamos lá. Versículo 18, capítulo 18, que a minha garganta está doendo muito, gente. Vamos lá. Misericórdia. Vamos orar, amém? Depois a gente ora assim, vamos orar, tá? Pode deixar. Capítulo 18 de Jó. Bildade censura seu amigo Jó. Então Bildade, o suíta, respondeu, até quando continuarás falando? Pensa bem, procede com sensatez e então poderemos dialogar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes segundo o vosso entendimento? Tu que te consomes na tua própria ira, por acaso a terra será abandonada por tua causa? Será a rocha removida do seu lugar? A lâmpada do maldoso e injusto se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurecerá, e a lâmpada que resplandece sobre a sua vida se apagará. Os seus passos antes firmes e determinados se reduzirão, e o seu próprio juízo o destruirá, porquanto seus próprios pés o conduzirão às armadilhas e tropeço, e trópego cairá a redes à sua volta. A armadilha o apanha pelo calcanhar, e o laço prende com firmeza. A corda maliciosa está oculta, armada em seu próprio caminho, exatamente por onde seus pés deverão passar. Ameaças de todas as partes o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. Olha aqui. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para despencar sobre ele. Quantas vezes você se questionou porque você tinha ali uma estabilidade financeira? Vai ficar salvo, amém? Vai ficar salvo. Hoje eu coloco a de sexta, provavelmente, se der tempo eu coloco as duas hoje. Se não, eu coloco hoje a de sexta, que eu já baixei, e amanhã eu coloco a outra, tá? Mas voltando aqui. Quantas vezes você se questionou porque você tinha uma certa estabilidade financeira e agora você talvez está se vendo num momento de escassez? Porque, pai, eu tinha tudo. Senhor, eu ganhava bem. Eu estou falando daquilo que eu vivo, amém? Porque eu já vivi, porque eu tenho propriedade para falar. Senhor, o que está acontecendo? Porque desde o dia em que o Senhor disse para mim buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e as demais coisas me serão acrescentadas, a minha vida virou de ponta cabeça. A minha estabilidade financeira era o que me dava segurança. Porque os meus filhos queriam um Danone, eu tinha um Danone. Os meus filhos queriam uma bolacha, eu tinha uma bolacha. Os meus filhos queriam dinheiro para levar para a escola, tá aqui o dinheiro. Meus filhos queriam algo, eu quero
eu quero o caderno tal, eu quero a mochila do Cocoricó. Toma a mochila do Cocoricó. Até que Deus pegou e falou assim, a sua confiança está no lugar errado. A sua confiança está na coisa errada. Ei, confie em mim. E agora, queridos, não é dessa forma. Às vezes pede uma bolacha, eu falo, filho, não pede nada porque eu não vou ter dinheiro. Não fala nada, não pede porque eu não tenho. Quando o pai tiver, eu dou. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu percebi que Deus estava querendo ensinar não somente para mim, mas para os meus filhos. Nossa, você está normalizando e romantizando que você não tem dinheiro para comprar às vezes o que o seu filho quer. Não, eu estou te falando, querido, que Deus trata. Que às vezes a gente acha que a gente está criando filhos da forma correta. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo coisas, amém, da forma correta, mas não é. O que o Senhor às vezes está querendo nos ensinar é: existem coisas que são supérfluas, existem coisas que você faz para os teus filhos que você não está ajudando a eles a se tornarem, amém? Homens e mulheres que sabem que vai ter tempo que vai ter e vai ter tempo que não vai ter. Só que quando você entende que você é filho e que você é filha, Deus não permite o espírito da miséria e o espírito da escassez permanecer dentro da tua casa, porque isso não é para trazer morte, é para trazer vida. Por quê? Porque o Senhor nos disse que nós governaríamos sobre a face da terra. Ei, escuta isso aqui. O Senhor te chama por cabeça e não por cauda. A palavra de Deuteronômio diz que os nossos celeiros se transbordarão de trigo, os lagares de azeite e vinho. Que nós vamos ter para dar e não tomar emprestado. Só que para você e eu chegar nesse nível, queridos, a gente tem que ser tratado. Porque às vezes a gente acha, ai não, mas eu nunca vivi dessa forma. Eu sempre tive entendimento. Será que às vezes a gente sempre teve entendimento? Eu achava que eu tinha. Eu achava que eu tinha entendimento. Porque às vezes a gente acha que só porque é velho de igreja, só porque é velho de igreja e não de filho, a gente compreende todas as coisas e nós não sabemos nada. Deus vem e fala, ei, peraí, você está se baseando muito no que você acha que você conhece e você não conhece nada. Agora eu vou te mostrar que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, queridos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Só que no momento em que você entende que você é filho, quando você menos espera, Deus fala, ei, tem um presente aqui para você. Ah, queridos. Já aconteceu de eu estar passando, às vezes, ali o aperto, mas eu confiar no Senhor. E eu recebi uma mensagem e a irmã pegar e falar assim, uma pessoa que eu amo muito, uma pastora, ela falou, Deus mandou eu te dar isso. E eu falo, meu Deus, ninguém sabia, eu não contei nada para ninguém, eu não falei, eu não pedi, nem para Deus eu pedi. Só que o Senhor sabe exatamente o que cada um aqui precisa. Antes que os teus olhos se abram, antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já sabe. Você acha mesmo que Deus vai permitir você ficar nessa situação para o resto da vida? Não, queridos, tudo tem um porquê e um para quê. Porque a glória dele se aperfeiçoa na tua fraqueza e o teu Pai te ama. O teu Pai te ama, o teu Pai te ama e tudo que é dele é teu. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só ler aqui as mensagens, que senão eu vou me perder. Espera aí. A irmã colocou que está vivendo isso, mas vai, irmã, confia no processo, amém? Experiência de vida, confia no processo. Como eu te falei, irmã, já vivi isso, abundância e escassez, mas hoje tenho um papai. Amém, glória a Deus. Abrimos a igreja faz pouco tempo, estávamos na laje ontem e o pastor falou, ai meu Deus, consegue pagar o aluguel? Falou, consegui pagar o aluguel.
Foi no limite. Deus revelou que às vezes o limite é confiar e sempre vai dar certo. Queridos, para a gente viver o milagre, você precisa confiar. Escuta isso aqui. Para viver o milagre, você precisa confiar. Se Deus mandou o pastor abrir a igreja, ele já sabia que a provisão ia chegar. Escuta isso. Tudo que Deus mandar você fazer, ele já mandou a provisão para você. Muitas vezes nós não vivemos porque nós não cremos. Todas as vezes em que Jesus iria fazer um milagre, ele perguntava: se você crê, será feito. Você crê que eu posso abrir os teus olhos? E o cego falava: eu creio. Então o Senhor Jesus dizia: seja curado. É segundo a nossa fé, queridos. Deus se move segundo a fé de cada um. Então, às vezes, não está acontecendo porque às vezes a gente titubia na fé. A gente desacredita. Porque os nossos olhos carnais estão vendo uma situação totalmente oposta daquilo que já foi prometido. E olha que eu sei do que eu estou falando. Pai, como que eu vou viver tudo que o Senhor já falou que eu vou viver? Que o Senhor já me permitiu ver, foi falado mais de uma vez, 2 vezes, por pessoas que nem nesse país moram, nunca nem viu a minha lata. Como que eu vou viver? Como que eu vou viver se eu estou vivendo essa situação hoje? É impossível. Aí eu tenho que trabalhar a minha fé. Pai, tira esse pensamento. Senhor, me dê a mente de Cristo. Tira esse pensamento, Pai, de miséria. Tira esse pensamento de escassez. Tira isso, Pai. E você vai começar a viver o milagre. Amém? O tratamento do Senhor dói. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo todo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da segurança de sua morada e o levam à força da presença do Rei dos Terrores. O fogo habita na tenda dele e nada do que possua permanece. Enxofre ardente se espalha sobre sua casa. O perverso é como árvore seca, suas raízes apodrecem sobre a terra e seus ramos murcham em cima. O seu nome e a sua história desaparecerão da terra e nas praças não mais se falará dos seus feitos. Ele será expulso da luz e do mundo dos vivos para a escuridão dos mortos. Não deixará filhos nem netos, nenhum descendente seu lhe restará nas moradas. Os habitantes do Ocidente apavoram-se e os do Oriente ficam atônitos de medo com as notícias sobre a sua ruína. Em verdade, essa é a habitação do ímpio, essa é a situação daquele que não conhece a Deus. Eu vou ler o versículo 21. Em verdade, essa é a habitação do ímpio, e essa é a situação daquele que não conhece a Deus. Oh Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra. Queridos, só vive dessa forma aqueles que não conhecem a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sei que eu e vocês aqui, amém? Não só conhecem a Deus, mas têm total intimidade com Ele. Vocês têm relacionamento com Ele. E se porventura tem alguém aqui, amém? Que está passando por essa live pela primeira vez, que você se sente um peixe fora d'água, que você não consegue ver o teu Pai, amém? Deus como teu Pai. Eu quero falar que o Espírito da adoção está aqui nessa manhã. Eu quero falar para você que hoje as cadeias vão ser quebradas e você vai começar a ver Deus como um Pai. E você vai começar a fazer morada na habitação do Altíssimo. Mais uma vez, Ele já escolheu habitar em mim e já escolheu habitar dentro de você. Muitas vezes nós não escolhemos fazer morada na habitação do Altíssimo. Porque fazer morada na habitação do Altíssimo é estar totalmente disposto a fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Porque na casa do Pai, oh Jesus, as ordens, as regras é dele e não é nossa.
Quando a gente entende a nossa identidade de filho, a gente entende que ele é a autoridade suprema. Então a gente só faz a vontade do Pai. A gente para de ser filho rebelde. A gente para de ser filho, amém, mimado, de ser filho birrento, de ser filho que debate. Quantas vezes eu e você já debatemos com o Senhor? Ai, pai, mas eu quero. Ai, pai, mas eu quero. Como filhos birrentos, como filhos mimados. E aí o Senhor tem que vir e pá, e dar uma lapada para falar, ei, para. Isso mostra amor, porque se não fosse amor, ele iria deixar a gente viver da forma como a gente quer. Queridos, a gente precisa entender algo. E talvez isso aqui choque você. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Amém? Nós fomos feitos, a palavra nos diz isso, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Através de Cristo Jesus, o véu foi rasgado. A linha que antes, amém, nos conectava, assim, Deus, né, que Deus fez Adão e conectava Adão a Deus, aquilo foi cortado por conta do pecado. A partir do sacrifício de cruz, essa linha ela foi reconstruída. O véu rasgou e a linha veio e se fez novamente, trazendo conexão entre pai e filho. Eu quero que você entenda que você é filho. Além de ser imagem e semelhança do Deus vivo de Israel, você é filho e você carrega Cristo dentro de você. Existe um DNA pulsando da eternidade dentro de você. Talvez você que já está mais tempo comigo, que já fez tantos jejuns profundos como a gente fez, talvez quando você ora, você sinta algo diferente no teu corpo. Você sinta, você sinta Deus tocando aqui na tua coluna. Queridos, isso daqui não é para, eu não estou fazendo mensagem neurolinguística para você sentir, não. Porque às vezes você está numa intimidade tão grande com o Senhor e você sente tocando aqui na tua coluna, na tua medula. Deus está trocando o teu DNA. E quando você, queridos, entra nesse nível, você volta à sua raiz, à sua origem. E a sua origem é a origem de filho. E filho obediente. Porque quando nós estávamos na presença do Deus vivo de Israel, antes de sairmos do céu para vir para cá, nós éramos obedientes a Ele a tudo. Porque, querido, se você não entendeu ainda, o céu é a tua origem e também o seu destino. Você vai voltar para Ele. E você vai voltar, porque eu declaro e profetizo com o DNA restaurado, com o DNA de Cristo, porque o sangue de Yeshua corre nas tuas veias. E Ele purifica você do pecado, e Ele te lava das coisas dessa terra. Ele te lava dos desejos contaminados. Ele te lava dessa vontade que você sente de pecar, dessa vontade que você sente de se masturbar, dessa vontade que você sente de trair, dessa vontade que você sente de fazer coisas que não agradam ao Senhor, mas agradam ao Rei das Trevas. Ele vai te purificar, Ele vai te lavar. Pelo sangue de Yeshua, você foi lavado. Pelo sangue de Yeshua você foi curado. O sangue de Yeshua cura toda dor. O sangue de Yeshua cura toda ferida. O sangue de Yeshua tira toda a contaminação da carne. Voltando ao raciocínio que eu estava falando antes. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Cristo. Com a identidade de Cristo. Só que existe também algo que é o livre-arbítrio. Só que quando você toma de volta a sua identidade de filho, o livre-arbítrio não faz mais parte de você. Michele, como eu sei que a minha identidade de filho foi totalmente restaurada? Quando você deixa de querer viver as suas vontades para viver a vontade do Pai. Quando você entende que a tua vontade já não mais importa, que os teus desejos não mais importam, porque importa fazer a vontade do meu Pai. E é isso que Cristo disse, o que me importa é fazer a vontade do meu Pai. E aí eu te pergunto, o que te importa hoje? O que te importa hoje? É fazer a vontade do teu Pai? E eu não estou aqui querendo colocar um fardo e um peso sobre você. O que eu quero é trazer e despertar a tua identidade de filho.
O que eu quero aqui é despertar, trazer para fora algo que às vezes talvez está adormecido dentro de você. Você é filho. E filho é obediente. Filho tem direito à herança. Mas você quer ter só direito à herança sem ter relacionamento? Você só quer a herança do teu pai? Existem filhos que são assim, que passam a vida inteira, né? Enquanto é criança, tá lá na casa, brinca, tal. Mas depois os pais, né, vai ficando mais velho, a criança vai ficando mais velha, deixa de ter relacionamento com o pai, porque fala que o pai é chato. Porque fala que o pai e a mãe ali, só me dá dor de cabeça, é chato. Só que quando o pai morre, a mãe morre, eu quero a herança. Meu pai deixou um carro, meu pai deixou casa. Mas não aproveitou a presença. Mas não aproveitou, oh meu Deus, a presença do pai. Eu quero a herança. Aí quando pega a herança, aquela coisa momentânea supriu. Aí depois começa a vir a falta e a carência. Que saudade do meu pai. Estava se apoiando nas coisas deste mundo. Queridos, o relacionamento com o teu pai não tem preço. O relacionamento com o teu pai não tem preço. Não se relacione por conta da herança. Não se relacione por aquilo que ele já te deu por direito e por herança. Não se relacione por isso. Se relacione para você ter intimidade com o teu pai. De você poder viver o que Paulo viveu, o que João viveu. Às vezes, a gente lê na palavra, João subiu ao terceiro céu, viu tudo que vai acontecer no final dos tempos. Daniel tinha intimidade, meu Deus. José conseguia discernir sonhos, mas é porque eles tinham intimidade. Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem gente que não ora nem 5 minutos no dia. Daniel ali, ele passava tempo na presença do Senhor de manhã, de tarde e de noite, em tempos cravados. Nabucodonosor mandando, gostando ou não, ele estava na presença do Pai. O povo tramando contra ele, falando, vamos parar esse cara de orar. Vamos jogar ele na cova dos leões. Pode jogar na cova dos leões, dentro do ninho da serpente, pode fazer o que quiser, mas a minha intimidade com o Deus vivo de Israel, eu não vou perder. E quantas vezes a gente perde a intimidade por conta das coisas dessa carne, dessa terra, coisas da carne, coisas que os outros vão dizer, coisas que os outros vão falar, problema dos outros, querido. Não perca a sua intimidade. Muitas vezes a gente quer ter herança, mas não quer ter relacionamento. A gente só quer os benefícios. Senhor, muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família, muda a minha história. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. O Senhor está falando, e eu só quero o teu coração. Porque o dia que você entendeu que o meu coração, que o teu coração é meu, que eu quero o teu coração, você vai ter acesso a tudo a isso. Deus só quer o teu coração. A partir do momento em que você dá o seu coração para Ele verdadeiramente, mas dá o seu coração de verdade, falar, Senhor, está aqui o meu coração. Senhor, está aqui, o meu coração está aqui. Está aqui, Jesus, o meu coração está aqui. Você vai começar a viver todos os seus sonhos e projetos. Porque se você não entendeu ainda, os teus sonhos e projetos não são teus, são deles. É do Deus Pai, é do Deus Filho e é do Deus Espírito Santo de Deus. E Ele só pegou e colocou dentro de você para você viver. Está nos registros, está no teu livro da vida. Está no livro que Deus te deu acesso. Só que para você fazer isso, você precisa dar o teu coração. Às vezes você acha que o teu sonho de ter uma casa própria, que o teu sonho de viajar ao mundo, que o teu sonho, eu não sei qual é o teu sonho, é teu sonho. Só que deixa eu te falar, é os sonhos de Deus que foi impresso dentro de você. É algo que já estava escrito para você viver. Porque está nos registros, está nos livros da eternidade. Eu sei que parece loucura, mas é real. Você quer viver o sobrenatural de forma natural? Dá o coração. Você quer viver essas experiências todos os dias como se fosse uma coisa normal? Ou se não for todos os dias, mas de forma corriqueira? Dá o teu coração.
Para de se apoiar nas coisas deste mundo. Para de duvidar. Para de ter incredulidade. A gente quer as bênçãos. Nós queremos o milagre. Mas a gente não quer relacionamento e intimidade. Ou quando a gente recebe o milagre, a gente fica que nem aqueles outros, que nem aqueles que foram curados. Mas somente um voltou para agradecer. Porque muitas vezes a gente recebe as bênçãos, mas não agradece. Só sabe querer mais, e pedir 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 mais. E Deus dá, porque Ele é bondoso. E Deus dá porque Ele é Pai. E Deus dá. Só que você está perdendo algo precioso, querido. Intimidade com teu Pai. Intimidade com teu Pai. Eu quero chegar no dia e falar, Senhor, eis-me aqui. E Ele falar, vem filha, entra, está pronto a tua morada. Eu não quero ouvir da parte do meu Pai, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Porque muitas vezes, queridos, a gente está lá, fazendo, pedindo, fazendo e pedindo, fazendo e pedindo. E Deus está dando, porque Ele dá. Ele deu o filho dele. Você acha que Ele não vai dar aquilo que você pede, querido? É muita hipocrisia. Às vezes nós somos... Oh, Jesus, perdão pela palavra, porque eu me coloco... Às vezes a gente é burro, espiritualmente falando. Deus deu Jesus. Deus deu o único filho dele por amor à humanidade. Você acha mesmo que Ele não vai dar aquilo que você pede? Ele vai dar. E muitas vezes a gente está fazendo as coisas sem Deus. Pedindo as coisas sem a presença de Deus. A gente corre um sério risco de chegar no grande dia e falar, Senhor, em teu nome. Eu fazia live, Pai. No começo eu fazia todos os dias da semana. Pai, depois eu comecei a fazer de segunda, quarta e sexta. Pai, eu ensinava, eu fazia as coisas, ensinava os teus filhos na batalha espiritual, eu expulsei demônio, Jesus. Aí Ele vai virar para mim e vai falar, tá, mas e o teu coração? O principal você não me deu. Tá, em meu nome você fez tudo isso, mas você não tinha relacionamento e intimidade. Porque você ficava preocupada com as outras pessoas. Porque você falava que você estava cansada para passar tempo comigo. Só que aí, ao mesmo tempo que você estava cansada, você pegava o celular e ficava passando horas e horas e horas e horas assistindo Netflix, assistindo Reels, assistindo TikTok. E você não se lembrou de mim. Obrigada, porque você expulsou demônios. Obrigada, porque você ajudou a libertar o meu povo. Mas você não deu o principal, que foi o teu coração. E eu só queria passar tempo com você, porque as demais coisas seriam acrescentadas. Porque tudo isso que você fez, se você tivesse passado tempo comigo, iria ser power, iria ser sobrenatural. Você falava que você queria ser como Paulo. Você falava que você queria ser como os outros generais que teve, mas eles tinham presença. Passavam 8 horas orando. Filha, aquele que fez o avivamento, que foi instrumento da Rua Azusa, ficou orando, ajoelhado em cima de um caixote 8 horas. Ele estava na presença. Paulo sofreu na prisão, mas ele continuou adorando. Você, quando chegou a dificuldade, a adoração cessou dos teus lábios. Você murmurou. Misericórdia, queridos. Eu não quero ouvir isso. E quando ele fala isso, não é porque ele é mau. Queridos, nós estamos desperdiçando tempo. Quanto tempo nós temos desperdiçado fora da presença de Deus? Quanto tempo nós temos desperdiçado deixando a nossa atenção em coisas, em pessoas que não podem nos acrescentar nada. Quanto tempo? Ele só quer o nosso coração.
Ele só quer que eu e você confie nele verdadeiramente, independentemente da situação. Porque é fácil cantar os louvores que diz, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Será que está dando glória a Deus mesmo? É fácil a gente falar, Senhor, me quebra. É fácil a gente ouvir os louvores e não entender as canções que são feitas e não entender o que a palavra diz. Senhor, me quebra. Senhor, me molda. E quando Deus pegar e quebrar e moldar, você vai suportar ou vai murmurar? Senhor, eu quero viver o milagre de poder abençoar muitas pessoas através das minhas finanças. Só que para isso, filha, você vai ter que ver, aprender a viver na escassez e ser fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Eu não sei se você tem palavra de crescimento financeiro, mas todas as pessoas que eu conheço que cresceram de forma exponencial no financeiro passaram uma peleja. Primeiro porque Deus vai te ensinar para você não esbanjar com o que não é pão, para você não se tornar uma pessoa orgulhosa, para você não se tornar uma pessoa, amém? Que fica dependente do dinheiro. Deus vai te moldar, querido. Deus vai me moldar antes de entregar aquilo que Ele tem para entregar, para saber se a gente é abençoador de verdade. Como que você quer chegar no grande se você não está sendo nem fiel no pouco? Se quando eu peço para você fazer A, você não faz. Se quando eu peço para você abençoar, você não abençoa. Deus está nos forjando e não é porque Ele é mau. É porque Ele nos ama. E Ele não quer entregar a bênção para você perder depois. Ele não quer entregar a bênção para depois você pegar e deixar o vento levar. Porque quando nós não somos tratados, a gente pega e sai fazendo tudo de acordo com a nossa própria vontade, e a nossa vontade contaminada. Então Deus vai tratar a tua vontade. Deus vai tratar o teu coração. E vai doer. Sabe por que vai doer? Porque tem coisas que é como se tivesse umas garras e gruda ali. E ali quando Deus, o Espírito Santo de Deus puxa, aquilo é como se abrisse a garra e a garra não quer sair. Porque Deus sabe do que... O inimigo sabe do que Deus vai fazer na tua vida, querido. O inimigo, você acha mesmo que o inimigo quer que Deus trate a tua vida? É por isso que às vezes você não suporta o processo. E você desiste do processo no meio do caminho. Porque Deus sabe o que Ele tem para te dar. E o inimigo também sabe o que você tem para receber. Então Ele não vai querer que você receba. Ele não vai querer que você seja tratado. Ele não vai querer que você seja forjado. Ele não vai querer que Deus trabalhe em você. Porque Ele sabe que a partir do momento em que você entender, aí o negócio não tem como ele entrar mais. Entenda que você é filho. Permita-se ser tratado. Permita-se ser moldado. Permita-se viver. Porque, em verdade, essa habitação do ímpio, essa é a situação daqueles que não conhecem a Deus. Você quer conhecer Deus? Ou você quer ter relacionamento e intimidade com Deus? Essa é a questão. Conhecer, o capeta conhece. E muito bem. Conhecer, aqueles que estão lá fora também conhecem. Mas Deus quer que você faça morada nele. Deus quer que você se assente na mesa e coma do pão, toma do vinho, se embriague na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, queridos? Eu vou orar encerrando a live aqui, o devocional, e já oro pelos pedidos aqui, tá? Pai, eu te agradeço por esta palavra, Jesus. Obrigada por começar essa semana, Jesus, com essa palavra tão poderosa, Jesus.
Obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua bondade. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai amado, Pai querido, pela tua fidelidade. Obrigada. Obrigada porque nós ouvimos exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Que hoje, Pai amado, Pai querido, venha virar uma chave na vida de cada homem e cada mulher. Que a mente dos teus filhos venham ser, Pai, totalmente transformadas. Pai, que em nome de Jesus o DNA, Pai, continue sendo ativado, tratado, limpo. Pai, tirando toda a contaminação da carne, toda a contaminação do pecado. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é colocado também, Senhor, em nome de Jesus, uns tampões espirituais para qualquer tipo de mentira das trevas. Os ouvidos dos teus filhos estarão abertos apenas para ouvir a tua voz, apenas para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Eu peço que o Senhor também cuide, Pai, trate o nosso coração. Pai, nós queremos entregá-lo diretamente, Pai, nas tuas mãos. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Yeshua, para que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cure, para que o Senhor, em nome de Jesus, trate toda ferida e entregue nas mãos do Deus vivo de Israel, para que Ele cuide do nosso coração. O nosso coração é Teu, Pai. Nós queremos ouvir, Pai, da Tua voz. Vem e faça morada. Eu te esperei, filha, eu te esperei, filho. Nós não queremos ouvir apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não, nós queremos sim construir relacionamento e intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que escutaram, que estavam virando beata, que estava ficando fanático, essas palavras feriram os teus filhos, estas palavras fizeram com que os teus filhos às vezes se esfriassem na fé. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o peso dessas palavras, dessas acusações estão sendo retiradas agora. O fardo está sendo retirado, Pai. E eles voltarão a ter intimidade com o Senhor, da forma como eles tinham, Pai. E eu declaro, em nome de Jesus, que será ainda maior. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu amor, obrigada pelo teu toque, obrigada, Jesus, pelo teu sim naquela cruz. Eu peço que o Senhor continue guardando, protegendo, blindando a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, acessar aquilo que já foi liberado para eles, ó Pai. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida, Pai, das crianças, Senhor, dos filhos, ó Pai, da Verônica, Pai, que eles sejam abençoados em nome de Jesus, que eles recebam, Papai, em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já preparou para a vida deles. Livra-os do homem mau, livra-os da mulher maliciosa, livra-os de todo ataque e contra-ataque das trevas. E eu declaro, Pai, sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eles serão, em nome de Jesus, ó Pai, flechas na mão do arqueiro habilidoso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles venham despertar para Ti, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, compreender o amor que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, instrumentos do Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu libero toda a sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Pai, visita também, Senhor, a vida, Pai, de cada familiar da Maria Eduarda, Pai, que sofreu esse terrível acidente, eu não posso falar a palavra, né? Em nome de Jesus, ó Pai, que sofreu isso sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, que os familiares sejam visitados, que o Senhor coloque a paz que excede todo entendimento dentro do coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, visita cada familiar, e nós já repreendemos em nome de Jesus toda a ação das trevas de fazer com que estes familiares fiquem presos, ó Pai, na ferida do luto, que eles venham compreender, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham compreender. Eu sei que a dor persiste, eu sei que a dor existe, mas que eles tenham compreensão, Pai, e que isso não seja uma arma de Satanás para deixá-los presos, ó Pai, nessa ferida que dói tanto. Por isso eu te peço, Pai, derrama o teu bálsamo de Gileade sobre essas feridas, sobre esses corações, e que eles tenham entendimento e compreensão, Pai, de todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus coloque paz sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, todos aqueles que precisam, Senhor, de cura.
Visita, Pai, em nome de Jesus, a vida da Anne, visita a Marielle, Pai, que eles recebam cura, visita a saúde dos teus filhos, a saúde emocional, a saúde espiritual, Pai, a saúde física, Pai. Tira toda a dor, tira toda a enfermidade, tira toda a infecção, toda a inflamação. Pai, em nome de Jesus, que venha com cura. Eu declaro agora, em nome de Jesus, cura. Anjos do Senhor que trabalham com cura, visite cada um delas agora, visite a Anne, visite a Marielle, visite todos que estão os enfermos, Pai. Em nome de Jesus, que eles recebam cura, Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. E eu declaro agora, espírito de enfermidade, cai por terra em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, e declaro, abençoando a vida de cada filho teu e cada filha tua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Que esse devocional possa ficar gravado dentro do teu espírito, dentro do teu coração, e que a gente possa, em nome de Jesus, viver cada palavra que foi liberada aqui. Amém? Até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, e que vocês tenham uma segunda e uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Até mais, queridos.